E aí, galera sensacional, tudo jóia? Sejam bem-vindos para a nossa aula de ortografia. Galera, eu queria explicar para vocês que a ortografia é formada pela palavra orto, o radical grego, e grafia, que significa escrita. Então, ortografia é a correta ortografia. A língua portuguesa, a gramática, ela determina, ela estabelece algumas formas que são corretas. E o que determina isso é a história da língua portuguesa, ok? E aí, a regra geral de ortografia diz o seguinte: as palavras derivadas conservam a escrita das palavras primitivas. Grava isso. Essa regra é a regra de ouro da ortografia. As palavras derivadas conservam a escrita das palavras primitivas. Uma grande dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: todos nós temos uma gramática internalizada. Então, quando nós lemos uma determinada palavra, em algum lugar do nosso inconsciente ou do nosso consciente, essa palavra fica lá arquivada. Então, por um exemplo, se você estiver fazendo uma prova e pergunte como se escreve chaminé, a dica que eu dou para você é você escrever a palavra chaminé. Escreve com X e escreve com CH. E aí você vai perceber como a sua mente lembrará da escrita dela. É importante você lembrar que algumas palavras chamam a atenção. Por exemplo, muitas pessoas, por verem a palavra shampoo escrita com SH, acabam errando. Mas a palavra shampoo se escreve X-A-M-P-U, sem acento no final. X-A-M-P-U, shampoo. Como nós, quando estamos lavando o cabelo, a gente lembra da palavra shampoo como está escrita lá, talvez isso confunda um pouco a gente. Mas é importante você lembrar dessa gramática internalizada. Agora me ajuda. Qual foi a regra que eu disse para você? As palavras derivadas conservam a escrita das palavras primitivas. Eu tenho aqui, por um exemplo, meus queridos aprovados, a palavra casa. Casa é uma palavra primitiva. E se eu for colocar um diminutivo na palavra casa, uma casa pequena, a palavra fica assim, ó, casinha. E eu pergunto para você, casinha é com S ou casinha é com Z? Como a palavra primitiva se escreve com S, a palavra derivada também vai se escrever com S. Lápis. Lápis se escreve com a letra S. Então, um lápis pequeno é um lapizinho. Com Z ou com S? Com S. Porque a palavra derivada conserva a escrita da palavra primitiva. Agora, qualquer diminutivo, pé, pezinho. Observe que na palavra pé, na palavra primitiva, não existe o S. Então, todos os diminutivos se grafarão com a letra Z. Pezinho, letra Z. Mãezinha, com a letra Z. Ok? Xícara, não é xicrinha. Xícarazinha. Tem que colocar esse Z obrigatoriamente lá no diminutivo. Beleza até aí? Então, regra geral, a palavra derivada conserva a escrita da palavra primitiva. Vamos para outras regras. A regra do X. É importante lembrar que o X tem som de CH, só apenas o som, beleza? Esse CH aqui é utilizado para palavras de origem árabe. Esse X é utilizado para palavras da língua portuguesa ou aportuguesadas. Então, por um exemplo, quando eu tenho a palavra chá, é uma palavra de origem árabe. Chave, palavra de origem árabe. Rodrigo, e como eu vou saber disso se eu não sei nem as palavras da língua portuguesa? Como é que eu vou saber árabe? Essa é a grande questão. Na nossa apostila, eu fiz essa lista aí para vocês, para que vocês estudem e memorizem essas palavras.
A única forma de ortografia é essa memorização. E aí você vai lembrar, no dia em que você estiver fazendo a prova, a sua mente lembrará dessa escrita. Juntamente com exercícios, não tem como você esquecer da escrita dessas palavras, de origem árabe ou palavras aportuguesadas. Lembra que eu falei de shampoo? Shampoo se escreve com o quê? Com X, porque foi uma palavra aportuguesada. Ela se escreve em inglês com SH. Vou fazer uma pergunta para ver se você está me entendendo. Xerife. Xerife se escreve com X, com SH ou com CH? Xerife, em inglês, se escreve com SH. Mas como ela é aportuguesada, ela vai se grafar com a letra... Percebe o que eu estou lhe explicando? Então, e essas dicas são sensacionais. Galera, a primeira regra que eu quero explicar sobre o X foi um macete que eu criei aqui, que é um macete sensacional. Você vai lembrar que o X é uma questão de X-Men. Lembra daquele desenho animado X-Men? Pois é. Se uma palavra começar com ME ou com EN, logo em seguida eu tenho que escrever a letra X. Então qual é a regra? X-Men, não esquece. Olha, mexer, aí você pode ficar em dúvida, mexer com CH ou mexer com X? Mexer, olha só, começa com ME, então vai ser como? X. Não é sensacional? Enxoval, com CH ou com X? Com X, porque, olha, é N. ME ou N, X-Men. Enxuto, com X. E assim sucessivamente. Enxame, ok? Cara, uma dica muito importante. Vem a regra principal. Qual foi a primeira regra que eu disse? A palavra derivada conserva a escrita da palavra primitiva. Então, suponha que eu tenha a palavra cheio. Cheio é uma palavra o quê? Primitiva. Diga para mim uma palavra que vem de cheio. Encher. Concorda comigo? E se eu tenho a palavra encher, olha como vai se escrever a palavra encher. Mas, Rodrigo, você acabou de me dizer que se alguma palavra começar com EN, eu tenho que grafar o X, e é isso que vai cair na sua prova. Mas lembre-se da regra de ouro. Qual é a regra de ouro? A palavra derivada conserva a escrita da palavra primitiva. Essa é a regra fundamental. Ela não tem exceção, ok? Pessoal, regra do S e do Z. Olha esse macete que eu vou te ensinar agora. Você só vai ver aqui no Português Sensacional. Quaisquer palavras que sejam substantivos concretos se escrevem com S. Quaisquer palavras que sejam substantivos abstratos se escrevem com Z. Eu sintetizei nesse macete 8 regras da gramática para você. E você pode fazer um teste. Casa é concreto ou é abstrato? Concreto. Então, casa se escreve com S ou com Z? Claro, substantivos concretos se escrevem com a letra e substantivos abstratos com a letra. Percebe isso? Lembra daquela linguiça que a gente coloca no feijão? É uma linguiça o quê? Calabresa. É concreto ou abstrato? Se é concreto, letra S. Calabresa, casa, mesa, ok? Agora, olha esses substantivos abstratos aqui. Pobreza é abstrato, com Z. Tristeza, abstrato, com Z. Pobreza, com Z. Ok? Substantivos concretos, com S. Substantivos abstratos, com Z. Outra regra importante do isar e isar. Também um macete criado aqui para você. Olha o que você vai aprender. Eu só posso escrever um verbo com S se obrigatoriamente a palavra primitiva tiver IS.
Se tiver qualquer outra construção que não IS, será com a letra Z. Tem que ser obrigatoriamente IS na palavra primitiva. Por exemplo, análise. Análise, temos IS na palavra primitiva. Então, o verbo vai ser o quê? Analisar. Ok? Se tiver qualquer outra, vai ser com Z. Por exemplo, catequese. Olha que sensacional. E isso cai muito nas provas, porque a gramática considera isso como uma exceção. Mas eu estou lhe ensinando como uma forma de macete. Catequese tem S na palavra primitiva. Só que o que é que eu lhe ensinei? Para eu colocar o S, tem que ter obrigatoriamente o quê? IS. Quando não tiver, será com Z. Certo? Então, ó, catequese não tem IS, tem ES. Então, vai ser catequizar. Percebeu que macete sensacional e incrível para vocês? A grande questão da ortografia, dessa parte da escrita de letras, é que a ortografia ela é muito baseada em decoreba ou em memorização. Você precisa memorizar como determinada palavra se escreve, lembrar da escrita daquela palavra para poder empregá-la corretamente. Claro que algumas regras da gramática ajudam. Por um exemplo, palavras de origem indígena se escreve com a letra G. Palavras de origem não indígena se escrevem com a letra J. Então, essas regrinhas aí, elas ajudam, mas elas têm muitas exceções também. Então, a dica que eu dou para vocês é, pega a apostila, dá uma lida nas palavras e faz os exercícios, que aí, com certeza, você detonará em ortografia. Em provas também, a tendência é não cair muito essa ortografia, essa escrita das palavras. A tendência é cair mais o que se chama de ortografia de expressão. Mal com L, antônimo de bem. Mal com U, antônimo de bom. É essa ortografia de expressão que tem caído em concursos públicos e em vestibulares dos mais diversos. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Vamos para os exercícios agora. Um abraço e até o próximo encontro.